Olá, aqui é Leonardo Silva. Quero discutir com vocês hoje uma temática da psicologia humanista que se chama Centro de Avaliação do Eu. O que isso significa? Quando nós vamos tomar decisões, quando a gente vai se colocar frente ao mundo, o que mais importa? É a realidade externa ou a realidade interna? Eu levo mais em consideração a expectativa do outro, aquilo que é esperado de mim, ou aquilo que eu realmente gostaria de fazer, os meus sentimentos, meus valores, a minha intuição? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, tanto a avaliação interna como a avaliação externa são fundamentais para a gente viver. É importante eu entender como é que eu me comunico, é importante eu me adaptar a uma realidade externa, como também é fundamental eu entender os meus sentimentos e entender quais são as minhas realidades internas, as minhas emoções, os meus valores. Então, as duas avaliações são fundamentais para a gente viver. No entanto, a gente tem dentro da psicologia do desenvolvimento uma certa predominância, digamos, natural, anormal que isso aconteça, que a criança tem uma avaliação mais externa da realidade. É óbvio, a criança é completamente dependente da realidade externa, principalmente nos primeiros anos de vida, onde os pais têm um papel fundamental para essa sobrevivência. Então, tudo que os pais disserem, né, ou quem faz o papel dos pais, né, é super importante e a criança vai acabar seguindo. No entanto, o eu vai se desenvolvendo dentro de um processo de individuação, o eu vai, né, esse empoderamento de eu, vai trazendo cada vez mais a ideia de ter os seus gostos, da criança ter suas preferências. Na adolescência isso fica bem claro, com a questão dos processos mais ideológicos, de identificação com uma ideia em prol de outra. Então a pessoa vai aos poucos mudando a balança do centro de avaliação externo para um centro de avaliação interno. Isso dentro de uma perspectiva do desenvolvimento é comum ou normal que aconteça. O que significa isso na verdade? Cada vez mais ou cada vez menos eu olho para fora e eu olho cada vez mais para as minhas ideias. Se vocês assistirem o vídeo de Você Vive ou Sobrevive, vai ficar claro esse exemplo que eu vou dar para vocês agora. Se a gente está muito mais voltado para uma realidade externa, eu estou muito preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer. Eu estou falando agora de uma vida adulta, né? De uma pessoa que teria condições, digamos, de cada vez mais viver voltado para a plenitude e desenvolvimento do eu. Se a gente está muito preocupado com o mercado, com aquilo que os outros vão dizer, com a expectativa dos outros em relação à nossa performance, a gente está predominantemente olhando para fora. A gente está num centro de avaliação que é muito mais externo do que interno. Do contrário, aquela pessoa que, para tomar as suas decisões, leva muito mais em consideração o seu feeling, né, a sua intuição, os seus valores, e elas conseguem bancar essa decisão. E olha só, bancar eu digo porque muitas vezes as pessoas ou o externo vai dizer alguma coisa contra. Ideias novas, criativas, a gente tem que bancar. Vamos lembrar que criatividade são formas diferentes de fazer as coisas. Então, para a gente ser criativo, para a gente lançar uma ideia nova, a gente está bancando uma realidade diferente. Então tem que ter muita consistência interna, tem que estar muito tranquilo internamente para a gente poder bancar uma coisa nova, diferente. Vamos pensar numa ideia que é diferente em termos sociais. Eu quero revolucionar, né, trazer um pensamento novo. Olha, a pessoa tem que estar muito bem resolvida, né, para ela poder enfrentar essa realidade e poder bancar. Do contrário, é muito mais fácil a gente se adaptar à realidade externa. É muito fácil a gente chegar e fazer uma escolha de profissão baseado no mercado, ao invés de ser baseado no propósito. É muito mais fácil eu chegar e corresponder expectativas para eu me adaptar socialmente. Agora, será que realmente estou sendo eu mesmo, eu mesma, ao assumir os meus valores, das minhas atitudes, dos meus comportamentos? Então fica essa reflexão para tu pensar se o teu centro de avaliação está mais interno e mais externo. Vamos fazer um exercício? O exercício de hoje, ou desse vídeo, é o seguinte. As próximas 3 decisões que tu for tomar, escreve então qual é a problemática, qual é a decisão. Por exemplo, preciso decidir sobre a roupa que eu vou colocar na palestra de terça-feira. Esse é um exemplo real que eu estou trazendo para vocês agora, tá? Que roupa eu vou vestir numa palestra que eu vou dar terça-feira? Se eu vou de camiseta assim ou se eu vou de camisa, certo?
E vocês vão fazer duas colunas, a coluna dos argumentos, né, ou daquilo que vem em termos externos e daquilo que vem em termos internos. E externos, o que vocês estão levando em consideração com o externo? O que os outros vão falar? Será que eles vão achar que eu sou menos respeitável enquanto palestrante se eu for de camiseta ou de camisa? Se eu for gravar essa minha palestra, será que vai ficar legal um vídeo gravado eu de camiseta? Será que a camiseta é menos respeitável? Dentro daquele público específico que eu vou falar, será que eu vou ser menos considerado pela minha vestimenta? E internamente, será que eu não aproveito essa oportunidade e já mostro que a grande questão é o conteúdo, é aquilo que eu estou falando e muito menos a roupa? Será que não é mais interessante eu passar uma imagem, né, de que aquilo que eu falo é mais importante do que aquilo que eu visto? Então, o que a gente tem aqui? Nas próximas 3 decisões, eu gostaria que vocês fizessem um balanço do que está pesando mais. Se é aquilo que, né, o teu eu está considerando em termos externos ou internos na realidade. E fica uma dica aqui também. Se vocês perceberem que tem muita avaliação externa, percebam onde é que estão os padrões. Se esses padrões são repetitivos. Então, será que sempre, nesse meu caso, né, que vocês vão fazer alguma palestra ou vão se expor ao público, esse tipo de questionamento em relação à roupa, o que o outro vai dizer, está acontecendo? Porque os padrões, eles indicam que tem alguma coisa que não está bem resolvida. Pode ser uma coisa interna, pode ser algo de, por exemplo, autoestima, pode ser uma preocupação muito com a imagem que, né, o outro pode ter de ti. Então, quando isso é padronizado, é uma dica aí para tu parar, refletir e talvez até buscar ajuda, que pode ser algo interessante para o teu crescimento. Lembra de comentar aqui como é que foi o exercício e curtir a página. Obrigado!